Como é bom estarmos na casa do Senhor nesta terça-feira, a última terça-feira do primeiro quadrimestre de 2025. Já pensou? Estamos chegando ao fim do primeiro terço do ano, nesta terça-feira. Amanhã é o último dia do mês. Glórias a Deus por isso. Irmãos e irmãs, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 10. Evangelho de João, capítulo 10. Nós vamos ler dos versos 22 a 27. Eu vou ler na versão NVI. Evangelho de João, capítulo 10, versos 22 a 27, e eu farei a leitura na versão NVI, que diz assim: Celebrava-se a festa da dedicação em Jerusalém. Era inverno, e Jesus estava no templo, caminhando pelo pórtico de Salomão. Os judeus reuniram-se ao redor dele e perguntaram: Até quando nos deixará em suspense? Se você é o Cristo, diga-nos abertamente. Jesus respondeu: Eu já disse, mas vocês não creem. As obras que eu realizo em nome do meu Pai falam por mim, mas vocês não creem porque não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Até aqui, no verso 27. Você já tentou alguma vez conversar num ambiente muito barulhento? Já tentou estabelecer algum tipo de diálogo com alguém, com alguma pessoa num ambiente muito barulhento, onde tem muito som, muito ruído? Já esteve talvez num restaurante com alguns amigos onde tinha música ao vivo, num volume muito alto, e aí quando eu tento conversar com alguém que está ao meu lado, tenho que quase gritar, porque a pessoa não consegue ouvir tamanho volume ali, né? Fica muito difícil estabelecer algum tipo de conversa quando no ambiente existe ruído ou muito barulho. E nós vivemos num tempo de muitos barulhos. A Catarina estava estudando lá na sociedade, na escola, e eles falaram sobre poluição sonora. Como é viver em cidades grandes. Não sei se alguém já teve a oportunidade de viver em São Paulo, dependente do bairro de São Paulo, não é a capital toda, a capital do estado de São Paulo, mas alguns bairros ou algumas regiões são extremamente barulhentas. Próximo ao hospital, é sirene, barulho de gente cantando e tal, e às vezes vai até a madrugada, e é muito complicado, né? Então, o que acontece é que são muitas informações vindas de diversos lugares e eu tentando fazer algo, seja dormir, assistir um filme, ler a Bíblia, né? E a cada minuto, a verdade é que nós somos bombardeados por informações. Muito barulho, não necessariamente pelo ouvido, mas às vezes pela tela. Informação, manchete, mídia, novidade, você não pode perder isso. É aquele plantão de notícias que está acontecendo. Tem informação o tempo todo. E se eu ficar fora por um dia, 2 dias da internet, dá a impressão que eu estou completamente desatualizado de tudo o que aconteceu. Pois bem, existe um estudioso da sociedade, é um sociólogo, ele cunhou um termo que se chama, não sei se vocês já ouviram falar, infocracia. Infocracia, uma palavra só. Ela é um combinado de 2 palavras, né? Informação e burocracia. Então é infocracia, né? Que é o tipo de domínio ou controle que acontece por meio do excesso de informação. Então ele cunhou essa palavra buscando descrever a dinâmica de vida que nós muitas vezes temos, em que o poder é exercido por meio do controle da informação. Porque hoje, na sociedade contemporânea, existe esse domínio sobre tantos dados, algoritmos, comunicação digital, que acaba influenciando na nossa própria vida. O filósofo, é um nome meio estranho, ele é sul-coreano, Byung-Chul Han. Ele que cunhou, e ele afirma que nessa era da infocracia, o excesso de dados, o excesso de informação, cria uma sensação de liberdade, enquanto molda os comportamentos e as decisões.
Ele é um filósofo sul-coreano e também um estudioso da cultura. Ele vive na Alemanha, é um professor na Universidade de Berlim. E ele, segundo ele, existe um tipo de influência sobre nós, dos quais muitas vezes nós não temos consciência. E um tipo de influência que acontece por aquilo que nós vemos e ouvimos com regularidade. Aquilo que eu vejo e escuto o tempo todo, né? Essa realidade desse contexto atual fica ainda mais fácil de ser percebida na vida dos adolescentes, né? Porque o adolescente é aquela faixa etária em que ele está muito conectado com a internet. Principalmente numa cidade grande, em que a gente tem medo de deixar o nosso filho de 13, 14 anos andando sozinho pela rua, ele acaba se conectando com os amigos pelas redes sociais. E aí ele é bombardeado por muitas horas do dia por informações. E aí ele se torna às vezes arredio aos pais, porque os pais muitas vezes têm uma rotina tão intensa, Eliana, porque tem que trabalhar, e tem um segundo emprego, e tem a casa, e também tem o lazer, eu quero descansar, e aí a minha conexão com o meu filho, adolescente, fica mais débil ou mais frágil do que a conexão que ele tem com as redes. Quando eu vou tentar falar algo para ele, ele está arredio, porque ele está sob o domínio de informações que vêm de vários lugares. Pastor, o que isso tem a ver com o texto que nós lemos, né? Excesso de informação, de mensagens. Isso mostra que a nossa vida espiritual, o nosso encontro com Jesus, pode ser impactado pela dinâmica que eu tenho com o WhatsApp, com o Instagram, ou mesmo com as notícias que acontecem por aí, né? Que às vezes soam desesperadoras, porque daí é tanta notícia que juntas se tornam um barulho para a minha alma e afetam a minha capacidade de ouvir a voz de Deus, porque daí eu guardo só pouquinho tempo para ler a Bíblia, ou para ouvir uma pregação, ou para estar com os irmãos e as irmãs, né? No texto de hoje é outro tempo, claro, é o tempo de Jesus, mas no tempo de Jesus ele diz que as suas ovelhas o conhecem, conhecem a sua voz. Ele vai dizer que as ovelhas dele conhecem a voz dele. Até os dias de hoje, nós crentes evangélicos cremos que Deus continua falando, amém? Ou Deus parou de falar? Deus continua falando. Talvez através da leitura da Bíblia, Loreni, às vezes através de uma pregação, às vezes através de um grupo de oração. Deus continua falando, Glorinha, o tempo todo. Mas a pergunta é, eu como uma ovelha de Jesus, estou sensível à voz do meu mestre? Ele diz no verso 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Então vamos lá para o Evangelho de João, que é o texto que foi escrito. Esse texto está escrito no contexto de uma festa. É uma festa chamada Festa da Dedicação. A festa da dedicação também é conhecida como Hanukkah, ou Hanukkah, né? Essa festa não fazia parte das festas prescritas nas leis mosaicas. Não é uma festa da época de Moisés, mas é uma festa que surge entre o fim do Antigo Testamento e o começo do Novo Testamento, numa época da restauração ou reconsagração do templo de Jerusalém. O templo, ele havia sido profanado, o templo de Jerusalém, por um rei do Império Seleucida, chamado Antíoco IV Epifânio. Esse rei profanou o templo de Deus. E aí houve uma batalha, eles vencem esse império, e aí eles consagram novamente o templo. O templo não foi destruído, mas eles fazem como que uma oração, Elce, para purificar de tudo que aquele rei maluco fez lá. Então eles fazem uma grande celebração. Essa época que Jesus fala isso, das ovelhas que ouvem a voz, é na festa da dedicação, que é da Hanukkah, né? Então eles estão celebrando o restabelecimento da ordem de Deus, onde, o que acontecia no templo? A voz de Deus era ouvida, né? Então eles estão celebrando, e ali nessa celebração, Jesus ele se apresenta, não como um rei, mas como bom pastor. Ele vai dizer assim, eu sou o bom pastor. Então na festa da dedicação do templo, que foi restaurado, ele se apresenta como bom pastor. E ali, ele diz que o bom pastor é aquele que cuida das ovelhas. As ovelhas conhecem a ele.
Mas os judeus, Glorinha, eles estavam esperando alguém que falasse: não, o Messias, o Filho de Deus, vai vir para botar ordem nas coisas. Então, quando Jesus, na festa da dedicação, consagrando novamente o templo, quando ele fala: eu sou o bom pastor, eles ficam assim: peraí, mas se você é o Cristo, diga com clareza, diga francamente, tu és o Cristo? Por quê? Porque na cabeça deles, o Cristo seria alguém que viria, doutor Onésimo, presbítero Onésimo, com força para impor uma ordem, assim como eles venceram os seleucidas, eles venceriam os romanos. Mas Jesus, ele vem como bom pastor. E aí, quando eles perguntam: se você é o Cristo, diga francamente, Jesus responde apontando para a sua obra e para a surdez espiritual daqueles que o ouviam. Porque ele tinha falado e agido em nome do Pai Celestial, mas a incredulidade deles afastava eles de um vínculo com o Senhor. E aí ele fala: olha, o pastor de ovelhas é este que eu sou. Eu falo e as minhas ovelhas escutam. É muito forte isso, porque na festa da dedicação, que os judeus relembravam a purificação do templo, Jesus está pedindo para eles purificarem o coração. Jesus está dizendo: não é só o templo que precisa ser purificado na festa da dedicação, mas os seus corações, porque ouvir a voz de Deus torna-se o sinal distintivo daqueles que pertencem ao rebanho de Deus. Eu vou repetir: ouvir a voz de Deus é o sinal distintivo daqueles que pertencem ao rebanho de Deus, porque se o Senhor é o bom pastor e as ovelhas ouvem e reconhecem a voz dele, esse é um sinal distintivo. Então Jesus está dando um novo ar para aquela festa, um novo significado, dizendo: não só o templo tem que ser renovado, mas também os nossos corações e os nossos ouvidos. E assim como naquela época, hoje nós também vivemos a muitos ruídos que tentam nos levar para longe de Deus, que nos confundem, expectativas que não são expectativas de Deus. E Jesus, ele não vai se impor com grito, ele vai falar com firmeza àqueles que caminham perto dele, as ovelhas que reconhecem a voz do bom pastor. Porque os discípulos, eles eram capazes de ouvir a voz de Jesus, porque eles andavam, juntinho com Jesus, então por isso que eles ouviam a voz de Jesus. Agora, como que nós hoje andamos? Nós estamos andando perto de Jesus? Seja no momento de doença, ou no momento de vitória, no momento de dias bons, ou dias maus. Estava hoje falando com a Marisa um pouco antes do culto, né? Todos nós temos dias bons e dias maus. Nesses dias, eu estou caminhando perto a Jesus, como os discípulos o faziam? Nessa grande celebração do Hanukkah, ou da festa da dedicação, não é só o templo que tem que ser renovado, mas o meu coração, para ouvir a voz firme e amorosa do bom pastor que é Cristo. Sabe como que os cristãos eram conhecidos naquela época? Eles eram conhecidos como as pessoas do caminho. Por quê? Porque Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Elas são do caminho porque elas estão sempre em movimento. Atrás de quem? De Jesus. Então os cristãos primitivos eram conhecidos como os do caminho. Olha lá o povo que é do caminho. Por quê? Porque a hora que você via um cristão, o que ele estava fazendo? Andando atrás de Jesus. Jesus ia para lá, eles iam para lá. Agora é Galileia, agora é a Judéia, agora vão passar pela Samaria. E eles vão indo. Quem que é o crente? É a Brenda. A Brenda é do caminho. Por quê? Porque ela está sempre caminhando atrás de Jesus. A Elce é do caminho, porque está sempre andando atrás de Jesus. Eles eram do caminho. E do caminho significa um movimento constante em direção a Jesus. E por que eu sou capaz de ouvir a voz de Jesus? Justamente porque eu estou no caminho. À medida que Jesus se desloca, eu me desloco atrás dele. E a voz dele não fica mais distante, porque eu estou sempre pertinho dele. O Estevão, meu filho, está com 9 anos, e ele está começando com aquela fase um pouquinho de ter medo, meu filho do meio. E aí ele falou assim: pai, o senhor vai lá no culto? Vou. Mas a mamãe vai dar aula na escola. Eu falei: vai. A gente vai ficar sozinho aqui, eu e a Catarina? Eu falei: não, filho, eu vou esperar, a mamãe vai esperar, eu chego, ela sai. Então tá bom. O que ele quer? Ele quer ficar pertinho dos pais, ou do pai ou da mãe, para ouvir a nossa
vós. Nós somos chamados, à luz desse texto, a ter cuidado com o excesso de informação na nossa vida e com as distrações. Aí eu dou dicas práticas aqui, hein? Desligue o celular por um tempo ao longo do dia, por algumas horas. Você consegue ficar 3 horas com o celular desligado? Pratique a leitura bíblica sem distrações. Você e Deus. Terceira dica: tenha um diário de oração, registrando o que Deus tem falado a você. O pastor Matias tem lá os diários dele de oração, né? Eu hoje às 6:30 da manhã eu vim na reunião de oração. Inclusive estão todas e todos convidados. É muito bom. Sentimos sua falta, presbítero Bira, hoje. E nós oramos, né? Todas 6:30 da manhã. Como é gostoso. No começo não é gostoso, vou ser sincero. Porque eu tenho que acordar lá às 5:50, né? Para me arrumar, todo. E não é gostoso. Mas, eu até chego às vezes com sono aqui. Mas quando vem a hora e a gente ora junto, é tão bom. É tão bom. Então, busque momentos comunitários ou sozinhos. Mas vamos seguir aqui. Além disso, de termos o cuidado com o excesso de informação, de buscarmos ao Senhor de todo o coração, não troque a direção de Deus por dados ou números humanos. Preste muita atenção aqui, hein? Olha o que ele diz dos versos 24 a 26, eu vou resumir. Já falei, mas vocês não acreditam. Vocês não creem, porque não são das minhas ovelhas. Quer dizer, Jesus está falando, mas eles estão preferindo ouvir outras informações, outras coisas, e não a Jesus. Por isso, não troque a direção de Deus por dados humanos. Nós vivemos uma época em que nós confiamos muito nos dados humanos, no cálculo, e às vezes pouco na revelação, né? É claro que os dados dos especialistas são muito importantes, mas quando eu começo a tomar minhas decisões baseado em dados, e não decisões espirituais, e não na direção do Espírito Santo ou na palavra de Deus, aí é perigoso. A fé não nasce de relatórios. A fé nasce do conhecimento da palavra de Deus. Vocês lembram quando Davi, o rei Davi, estava lá, ele era o rei, e ele pediu uma estatística, não que seja errado estatística, tá bom? Eu gosto de estatística, aliás, gosto muito. Mas ele pediu uma estatística do reino. Deus gostou ou não gostou? Não gostou, né? Porque ele talvez ia, se basear o sucesso dele, do reinado dele, em números. Mas o sucesso dele tem que ser baseado na palavra do Senhor. Se Deus falou que é sucesso, é sucesso. Então, o seu coração, ele está orientado por expectativas humanas, e o meu coração, ou pela voz do bom pastor? Os judeus que cercam a Jesus, na festa da dedicação ali, eles têm uma resposta, eles esperavam uma resposta quase que política. Você é o Cristo ou não é? Quer dizer, eu quero uma segurança imediata. Eu quero encaixar Jesus dentro dos meus próprios esquemas, né? Mas eles ignoraram tudo o que Jesus estava fazendo, dos sinais claros de que ele era o Messias. Jesus, mesmo sendo o próprio Deus, buscava a direção do Pai em oração. Lembra que Jesus buscava a orientação do Pai? Quantas vezes Jesus saiu para jejuar e orar? Quantas vezes Jesus se retirava para lugares solitários, silenciava o mundo ao redor para ouvir a voz de quem realmente importa? Olha lá depois em Lucas 5,16. Não se trata de desprezar o conhecimento humano, mas de saber onde está a nossa fonte da confiança, porque a verdadeira confiança vem da palavra de Deus. Então, no mundo hiperconectado como o nosso, não devemos nos esquecer de buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Não é o Google que eu vou procurar em primeiro lugar, ou hoje em dia o ChatGPT, né? Mas é Deus, é Deus. E aí eu trago 3 novos desafios. Se o primeiro desafio é desligar o celular por algumas horas durante o dia, buscar um silêncio e ter um tempo com Deus e fazer um caderno de oração, o desafio agora para você não trocar a direção de Deus por dados humanos é: antes de tomar decisões importantes, ore, sempre. Segundo, não seja guiado pelo medo ou a ansiedade gerada pelas manchetes. Deus não é surpreendido por notícias. Legal isso, né, Ivani? Deus é surpreendido por alguma notícia? Se disparar alguma guerra aí no mundo, Deus foi pego de surpresa ou não? Nunca. Ele é soberano. Então, se o meu Pai, que é o Senhor, nosso Pai, que é o Senhor do universo, Ele sabe todas as coisas, por que eu vou deixar me guiar com medo e ansiedade por manchetes?
Eu confio no meu Pai Celestial, né? E terceira tarefa, nesse segundo ponto, é: aprenda a descansar nas promessas de Deus. Uma orientação que para mim é muito importante, Glorinha: decore algumas promessas. Tem gente que fala assim: mas a vida não é só promessas. Não é, mas as promessas são importantes, e a Bíblia tem várias delas. Decore. Eu tenho um amigo que é o Gilson. O Gilson é hoje o presidente do projeto Siloé, que foi a Bugra, foi por muito tempo a diretora lá, né? E o Gilson, inclusive, é a ovelha da Bugra. E aí ele foi usuário de drogas, e ele uma vez foi pego, me parece, numa rodoviária. E ele ficou com trauma de rodoviária, porque a experiência foi muito ruim. E aí ele se converteu, Jesus transformou a vida dele, ele foi lavado, hoje ele é um homem de Deus. E ele é convidado para falar em muitos acampamentos, porque ele tem uma dinâmica muito boa para falar, o Gilson. E aí ele conta que, vez ou outra, quando ele está em rodoviária, dá o tal do gatilho. Ele lembra daquela experiência ruim quando ele foi preso lá atrás, né? E aí dá medo. E você sabe o que ele faz, Rocha? Você que é um músico que conduz a igreja de oração, ele ministra a própria alma. Eu achei isso tão bonito. Então ele está lá na rodoviária, para ir para algum acampamento para pregar. Ele começa a falar assim na cabeça dele, ou às vezes em voz alta: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Isso é uma promessa. Ele me livrará a pastos verdejantes, a águas de descanso, a veredas de justiça. Ele refrigera a minha alma. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque o Senhor está comigo. Promessa. A tua vara e o teu cajado me consolam. Unges minha cabeça. E aí vai indo. Ele vai ministrando a própria alma. Eu achei isso tão interessante, e eu comecei a fazer isso. Então, quando eu estou em algum lugar e as informações, as manchetes me preocupam, né? Dia desses aconteceu alguma coisa de um filho meu começar a engasgar assim, né? E aí eu fiquei preocupado. Aí eu rapidinho falei: Senhor, abençoa. E fui. Falei alto para mim mesmo: abençoa, Senhor. E fui. E não deu nada de ruim, né? Quer dizer, eu trouxe primeiro o Senhor, e depois o desespero, as preocupações humanas, né? Então o exercício aqui é: aprenda a descansar nas promessas. Então, Glorinha, a partir de hoje, começa a decorar alguns versículos bíblicos com promessas, e quando apertar alguma manchete, né, alguma informação quiser falar mais alto que a voz do Messias, porque a voz do pastor é firme, mas mansa, né? E às vezes tem algum mundo aí que está gritando, para você não conseguir ouvir a voz, né? Sua mente não consegue ouvir a voz. Então, as promessas. E vamos para o último momento. Então, segundo, não troque a direção de Deus por dados humanos. Primeiro, ouça a voz do bom pastor, que é Cristo. E por fim, restaure a sua vida de oração. Esse ano o tema é oração. Nós vamos pregar sobre oração no domingo e na terça. Sempre, vai ser bem. Pastor, mas de novo, vai repetir? Se tiver que repetir, a gente repete, né? A mesma mensagem, mas eu quero ir para o final. E aí o final agora está em Lucas 5,16, que eu tinha citado antes, né? Que diz assim: Jesus retirava-se para lugares solitários e orava, né? Nós vivemos em uma época em que muitas coisas são imediatas. A mensagem é imediata. Se eu mandar uma mensagem agora para o pastor Juninho, agora, seja de áudio, de vídeo ou de texto, agora, em 1 segundo ele já recebeu a mensagem. 1 segundo, eu acho que nem isso. Pum. Depende da internet do irmão e a minha, né? Mas se a internet for legal, rapidinho, é instantâneo. Então é um mundo instantâneo. Na sua época, doutor Onésimo, era assim? Quando o senhor queria mandar uma mensagem para o seu irmão lá em Maringá, quanto tempo levava? Primeiro, para preparar a mensagem, porque ele ia precisar de uma caneta, de um papel e de um tempo. Porque não é, ele vai ter que sentar e ver o que ele vai querer colocar no papel. E aí ele coloca no papel. Uma vez que ele colocou, ele vai olhar, vai ver se não tem um erro. Não é assim? Quando era o namorado e a namorada colocava um perfume, não era assim? Colocava aquele perfume, né? Para chegar lá cheirando gostoso pro namorado, né? Mas vamos pegar o caso do doutor Onésimo, que vai mandar pro irmão dele, Paulo Eugênio, na época lá. Ele escreveu, ele vai ter que ir no correio, vai ter que pagar, tem um custo, esse correio vai levar não sei quanto tempo para chegar lá, né? Hoje, não estou dizendo que é ruim, mas hoje é rápido, é instantâneo, tem prós e contras. Além disso, as notícias. Pensa na época, sei lá, 1 século atrás, acontecia algo na China, ou 2 séculos atrás. Quando que a informação ia chegar no Brasil?
Ia vir por navio, não tinha avião. Ia depender de alguém que tem interesse comercial aqui para falar de... Entende? Demoravam as notícias. Agora hoje, se acontecer uma coisa lá, irmãos, em poucos minutos a gente já está sabendo. E aí já cria-se o caos, né? As notificações. E esse ritmo acelerado, ele nos condiciona a respostas aceleradas e rápidas. Esse ritmo acelerado nos condiciona a respondermos rápido. Dia desses eu peguei uma mensagem de alguém, eu mandei a mensagem, eu acho que 2 da tarde, a pessoa me respondeu às 7 da noite, e ela começou a mensagem assim, pastor Juninho: pastor, desculpe a demora em te responder. Aí eu fiquei pensando, eu mandei às 2, ele me respondeu às 7, 3, 4, 5, 6, 7, 5 horas. Ele teria que pedir desculpa porque ele me respondeu às 7? Ele teria que ter esse senso de talvez erro, porque ele não respondeu, sendo que ele respondeu no mesmo dia, quase que no mesmo período. Então nós somos condicionados, né? Agora, a grande questão é que a vida espiritual, especialmente a oração, a Elcia está aqui, ela sabe disso, ela não floresce na pressa. A oração não floresce na pressa. Veja, ela pode acontecer assim de imediato. Alguém pede uma oração agora que está fazendo cirurgia, tudo bem. Mas para florescer, não é na pressa. A oração exige espaço, silêncio e profundidade. Por isso que Jesus, mesmo sendo Deus, fazia questão de buscar momentos de solitude. Em meio às demandas do ministério de Jesus, que eram muitas, ele se retirava como um hábito. Em João 10, ele diz que as suas ovelhas ouvem a sua voz. E aí fica a pergunta nessa tarde, nosso encontro com Jesus. Nós temos buscado ouvir a voz de Deus? Nós temos buscado passar mais tempo no caminho, ou às vezes estamos correndo o risco de nos tornarmos surdos espiritualmente, né? Num contexto de infocracia, que eu falei no começo, né? Aquele excesso de informação na burocracia, nós somos alimentados por excesso, mas não nutridos. É como se eu estivesse comendo um monte de salgadinho. Se eu passar o dia comendo salgadinho, e alguém me perguntar: você está comendo, Paulo? Eu vou responder assim: Eliana, estou comendo. Não, é uma mentira. Mas eu estou comendo salgadinho o dia inteiro. Isso vai, no final do dia, me dar força? Não vai. Então, sejamos sábios, estejamos alertas, porque a mente fica agitada e o coração ansioso, e a oração corre o risco de se tornar mecânica quando nós nos rendemos às toneladas de informações que recebemos por dia. O João Calvino tem uma frase que eu acho maravilhosa. Ele dizia assim, abre aspas: a oração é a principal prática da fé. Elcio, você pode usar essa para qualquer crente. Você quer, viu? João Calvino, o que precursor aí do John Stott lá na Escócia, falou que a oração é a principal prática da fé. Está lá nas institutas. E ele segue: não é suficiente balbuciarmos diante de Deus. Devemos orar com coração e com verdadeira fé. Olha que bonito. Então, isso nos leva a um desafio: restaurar a vida nossa de oração, que nem eu falei sobre o templo lá de Jerusalém. Na Páscoa, Jesus morreu e ressuscitou para nos dar vida. Agora nós temos livre acesso ao Pai pelo poder do Espírito Santo. E o que nós estamos fazendo isso como ovelhas de Jesus, 3 últimas práticas que eu quero deixar. Cada ponto eu deixei uma. Estabeleça um horário fixo de oração, se você puder. 2, participe de momentos coletivos de oração. O momento coletivo é muito gostoso. Ele é muito bom. Pode ser a reunião de oração, a vigília, o culto, a célula, mas participe de momentos coletivos de oração. E por fim, lembre-se, orar não é falar bonito, mas é abrir o coração diante de Deus com fé sincera. A voz de Deus continua ecoando até os dias de hoje. Ela não fica competindo com o barulho, mas ela nos convida ao silêncio. Por isso, ouvir a voz de Deus começa com o coração presente na presença de Deus. Que Deus possa te ajudar a buscá-lo. Se você deseja voltar a escutar a voz de Jesus com clareza, eu quero orar por você agora. Seja você que está aqui no templo, seja você que está nos acompanhando pela internet, ou você que está acompanhando pela internet, não ao vivo, mas que vai assistir depois. Eu quero orar por você, porque o tempo de Deus vai além do nosso, Então, se você é alguém que deseja voltar ouvir a voz de Jesus novamente, feche teus olhos. Se você é alguém que deseja voltar a ouvir a voz do bom pastor que é Cristo, como
talvez algum dia você já ouviu e não tenha ouvido, eu quero orar por você, tá bom? Pai de amor, nós estamos aqui nesta tarde, na Tua presença, e estamos felizes porque o Senhor é um Deus maravilhoso. Obrigado, Senhor, porque o Senhor continua falando, né? Nós sabemos disso. Naquela época da festa da dedicação, alguns judeus queriam saber se o Senhor Jesus era o Cristo. E a resposta do Senhor Jesus foi: eu estou falando, vocês é que não estão ouvindo. Então, Pai, se há entre nós pessoas que não estão conseguindo captar a antena da alma com a voz do Senhor Jesus, seja porque estão com a vida muito apressada, seja porque não estão tendo a prática da oração, seja porque estão ouvindo mais as manchetes do dia a dia, eu quero nesse momento orar por essas pessoas, ó Pai, e pedir, a começar por mim, que o Senhor vá nos curando o nosso ouvido, porque nós sabemos que o Senhor fala em momentos de pastos verdejantes e em momentos de vale da sombra da morte. Há pessoas aqui entre nós que estão lidando com doenças ou doenças de familiares, outras estão tendo momentos muito bons. Não importa, Pai, o momento que nós estamos vivendo, nós queremos ouvir a Tua voz, porque é só a Sua voz que nos dá esperança, que nos faz levantar, que transforma a nossa história. Por isso, Pai, abençoe essa pessoa, esse irmão, essa irmã, que declarou ao Senhor em oração, que deseja voltar a ouvir o Senhor Jesus com mais clareza. Que o Senhor dê a graça dessa pessoa ouvir melhor ao Senhor, porque isso vai ser saúde para ela, vai ser bênção para ela, e isso vai ser sinal da Tua glória para as pessoas que vivem ao redor dela, e isso vai ser bênção para a missão do nosso Mestre Jesus Cristo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.